Olá, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. O assunto hoje é termos da oração. Então nós vamos aprender o que é oração, qual a diferença entre frase e oração e vamos conhecer pelo menos 3 termos da oração. Então vamos dar prosseguimento. Primeiro, nós precisamos saber o que é uma frase antes de saber o que é uma oração. É simplesmente, dito de maneira informal, um pensamento completo colocado por escrito. Veja esse exemplo. Meu filho, nós temos um pensamento completo colocado por escrito. Meu filho é uma frase. Mas o que é uma oração? É uma frase, só que composta por um ou mais verbos. Então eu tenho um pensamento completo, só que acompanhado de um verbo. Veja o exemplo. O Sr. Mortimer acompanhou o Dr. Richards a Tredannick Varta, um trecho retirado do conto O Pé do Diabo, de Sherlock Holmes. Neste caso, nós temos mais do que uma frase, nós temos uma oração. Por quê? Porque nós temos um verbo que compõe a frase. Resumindo, meu filho é uma frase, porque é um pensamento completo colocado por escrito. O Sr. Mortimer acompanhou o Dr. Richards a Tredannick Varta. Nós temos uma oração, porque além de um pensamento completo, nós temos um verbo no meio dessa frase. Vamos agora falar sobre os termos que fazem parte de uma oração. São 3. O verbo, o predicado e o sujeito. Vamos falar por partes, cada um deles. Veja essa frase. Cadê o verbo que estava aqui? Com a retirada desse verbo, o sentido ainda existe? Então, para que serve o verbo, turma? O verbo é importante para a construção de sentido e a organização do texto. Repare como a frase perde o sentido sem o verbo. Então ele é muito importante numa construção de sentido. E o predicado? Ora, o predicado é uma informação que se dá de alguém ou de algo. Nesta frase aqui, em vermelho, nós temos o alguém, o Sr. Mortimer. Em azul, nós temos a informação que se dá a respeito dele. O que ele fez? Ele acompanhou o Dr. Richards a Tredannick Varta. Então, toda a expressão em azul se refere ao predicado, ou à informação que se dá a respeito do Sr. Mortimer. E o que é o sujeito? O sujeito é alguém ou algo a quem o predicado se refere ou informa algo. Neste caso aqui, sobre quem o predicado está informando algo? Sobre o Sr. Mortimer. Ele é o sujeito. E qual é a informação que se dá ou que se expressa a respeito do sujeito? É que ele acompanhou o Dr. Richards a Tredannick Varta. Este é o predicado, a informação que se dá a respeito do sujeito. E por último, vamos falar a respeito de concordância verbal, que é a cereja do bolo, por assim dizer. O que é? Basicamente, turma, um verbo ele precisa sempre concordar com o sujeito, seja no singular ou plural. Entendam melhor por meio dessas duas frases. O Sr. Mortimer acompanhou Dr. Richards a Tredannick Varta. Encontre o verbo nessa oração. Se você disse acompanhou, você está certo, esse é o verbo. Encontre agora o sujeito. Quem acompanhou? Se você fizer essa pergunta, você vai encontrar o sujeito, o Sr. Mortimer. Repare que o verbo acompanhou, ele concorda com o sujeito que está no singular. Portanto, o verbo também tem que ser colocado na frase no singular. Veja a diferença agora na segunda frase.
Os dois irmãos estavam sentados à mesa. Quem estava sentado? Os dois irmãos. Encontramos o sujeito. Encontre o verbo. Estavam. Repare agora que o verbo ele também está concordando com o sujeito, que, como indica o artigo no plural e o numeral, está no plural. Então, o verbo também tem que ser flexionado ou conjugado no plural. Neste caso, estavam. Então, isso é o que significa concordância verbal. O nome já diz verbal, de verbo. O verbo tem que concordar com o seu sujeito, sempre. Ou no singular, ou no plural. Então, isso é o que é concordância verbal e é o que eu queria que vocês entendessem para essa aula. Isso vai ajudar bastante ao fazerem um exercício da apostila na página 16. Então é isso, turminha, por enquanto. Até a próxima. Tchau, tchau.